Fala, patriotas! Como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um conteúdo no canal e também na nossa página no Facebook. E neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito do general Hamilton Mourão, atual vice-presidente e também senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Olha só, ontem saiu uma matéria no Gazeta do Povo, onde ele deu uma entrevista ali e falou algumas coisas controversas, né? Isso realmente gerou um alvoroço em toda a direita. Muita gente dizendo que a matéria era fake, que era do início do mês passado e tudo mais, tá? Só para deixar claro, e antes de mais nada, eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final antes de comentarem, tá? É muito chato você se dedicar, você fazer um trabalho sério, né? Ou procurar fazer um trabalho sério, vir aqui, dar a cara a tapa, né? Correr risco, porque hoje, infelizmente, você criticar a esquerda, criticar certas figuras, expor a verdade é um risco para a nossa liberdade de expressão, né? E mesmo correndo todo esse risco, ainda vem gente aqui, sem nem ver o vídeo todo, vem e te critica. Te chama de melancia, fala que você é infiltrado e coisas do tipo, né? Então, às vezes desanima, né, pessoal? Assista o vídeo até o final. Eu não tenho um compromisso com erro, né? Já errei no passado, pedi desculpas. Se errar novamente, não vai ter problema nenhum em pedir desculpas. Mas eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para trazer fatos, para trazer a verdade. Às vezes dá a minha opinião, mas sempre deixando claro, não sou o dono da razão, posso errar, tá? Então assista o vídeo até o final, tá bom? Muita gente realmente falou que aquela matéria era fake e tudo mais. Ela não é, tá? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí embaixo. A matéria existe, ela é de ontem e o general Mourão pode sim ter falado aquilo, né? Só que pode ter sido descontextualizada a fala dele. E eu já vou falar sobre isso, tá bom? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é, essa matéria não é do início do mês passado, ela realmente existe, e o Mourão de fato falou aquilo. Agora, o contexto em que ele falou e a intenção em que ele falou aquilo ali é outra história, e eu quero passar um pouquinho dessa minha visão para vocês, tá? Então, ontem, assim que saiu essa notícia, eu publiquei o seguinte, né, ó. Que fique claro, ninguém está pedindo intervenção militar. O que o povo está pedindo é que as Forças Armadas cumpram o seu papel constitucional. Porque o título da matéria era essa aqui. Jogou a toalha. Mourão diz que intervenção militar seria dolorosa e chegou a hora de aceitar o governo Lula, né? Pelo menos é isso que diz a matéria. Então é o seguinte, eu duvidaria muito que o Mourão tivesse utilizado essa expressão, intervenção militar, sem ter sido provocado. E por que eu duvido muito disso? Porque ele é um militar de alto escalão, tá? Nós estamos falando aí de um general. Não é de um militar subalterno, não. É de um general. E um general sabe que o termo intervenção militar não existe. Porque não está aqui, ó. Não está escrito em nenhum lugar da Constituição o termo intervenção militar, tá? Não está. O que está na Constituição é o artigo 142, que não é golpe, existe ali um regramento e atos a serem seguidos. Artigo 142 para o restabelecimento da lei e da ordem, né? Isso saiu, inclusive, da boca de vários juristas, figuras públicas. O desembargador Sebastião Coelho falou sobre isso, né? Que poderia resolver a nossa situação. Então, é o que pode ser acionado e é o que pode resolver o nosso problema, tá? Não tem nada a ver com intervenção militar. Os militares não vêm, tomam o poder, não é assim que funciona, tá bom? Então, eu duvido muito que o general Mourão falaria de intervenção militar sem ter sido provocado. Dito isso, aonde eu quero chegar? Que pode ter ocorrido ali nessa entrevista uma pergunta tendenciosa do jornalista que estava entrevistando ele. Então, por exemplo, general, o que o senhor acha de haver uma intervenção militar no Brasil? Intervenção militar é golpe, porque não existe na nossa Constituição. Então, respondendo à pergunta do jornalista, o general Mourão pode ter sido induzido ao erro, né? Que seria justamente responder a essa pergunta, né? Porque, ó, se alguém fizesse essa pergunta para mim, Deicon, o que você acha de uma intervenção militar no Brasil? Eu ia responder da seguinte forma: olha, não há previsão legal para uma intervenção militar, algo nesse sentido seria análogo a um golpe, e as Forças Armadas já se posicionaram dizendo que não vão agir fora da Constituição. Portanto, isso é nulo. É uma pergunta que não faz sentido. Mas o general Mourão, por não ter aí tanta experiência política, digamos assim, pode ter respondido na lata isso aí. Olha, ele levou a sério a pergunta, ele pode ter levado a sério a pergunta. Olha, uma intervenção militar seria muito dolorosa para o Brasil. E seria mesmo, né? Se os militares interviessem, né, tomassem o poder, ou seja, dessem um golpe, realmente seria muito doloroso para o Brasil, economicamente falando. Não quero entrar aqui na questão do que seria menos pior, né? Uma intervenção militar ou
o cidadão lá, que nós não podemos nominar, subir a rampa. Não quero entrar nesse mérito, deixo para vocês, tá? Mas a questão é, o general Mourão pode ter sido induzido ao erro, tá bom? Ou também há uma outra possibilidade, tá? E antes de falar da outra possibilidade, eu quero fazer o seguinte questionamento para vocês, tá? Vocês acham mesmo que o general Mourão, algumas semanas antes, né, alguns dias antes, postaria isso aqui, ó. Some-se a este fato de estado de coisas, a foto do presidente do TSE ladeado por alguns comandantes da PM, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o pacto federativo. Hoje rumamos para um precipício. Assim é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. General Mourão postou isso aqui no dia 24 de novembro. Continuando, necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento, dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Ele reconhece aqui que não há Estado democrático de direito aqui. E na prática não há mais mesmo. Ele postou isso aqui dia 24. Logo em seguida, ele postou isso aqui, ó, no dia 27, né? Em seguida, alguns dias depois. Na data de hoje, 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira apunhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Ele está falando aqui da intentona comunista da década de 30, que não deu certo, né? Que envolveu ali, de certa maneira, os militares, né? Parte deles, pelo menos. Então, vocês acham mesmo que o general Mourão, depois de ter dito isso aqui claramente em apoio a tudo que vem acontecendo, estando ladeado do presidente da República, do dia para a noite falar isso aqui? Não, a gente tem que aceitar o governo Lula, né? Uma intervenção seria muito dolorosa para o Brasil e tudo mais. Vocês acham mesmo? Sem nenhum motivo específico, vocês acham que ele faria isso? Como eu disse, a primeira possibilidade dele ter sido induzido ao erro e respondido aquela pergunta que nem cabia resposta, né? Intervenção militar, não há previsão legal para isso, então não há que se falar em intervenção militar. Artigo 142, sim, é outra história. Então ele pode ter sido levado ao erro, né? E a outra possibilidade que eu vou falar agora, cortina de fumaça, que é justamente o desdobramento dessas falas aqui dele. Pode ser que a intenção dele fosse justamente tranquilizar a esquerda, né? Ah não, ó, tá lá, até o Mourão já jogou a toalha, o Mourão já tá falando que não tem nada para fazer, né? Já era, eles desistiram, jogaram a toalha, né? Quer dizer, pode ser uma estratégia do Mourão, do general Mourão, para deixar a esquerda tranquila lá, achando que a gente já desistiu, que não tem mais o que ser feito e tudo mais, entendeu? Quer ver um ponto interessante? Ninguém está se perguntando sobre isso, né? Ninguém está pensando sobre isso aí. O Lula, ele ainda não nomeou os ministérios, né? Ele falou ali um ou outro que deve assumir uma pasta e tal, mas os principais, e obviamente a maioria dos ministérios, né? Ele não citou quem é que vai ocupar, quem é que vai chefiar. Por que será? Vocês conseguem conjecturar o porquê? Bom, eu tenho a minha conjectura. Eu acho que ele ainda não fez isso porque ele ainda não tem certeza que realmente vai subir a rampa. Eu acho que é isso. Porque se ele realmente já loteasse os ministérios, né, já indicasse ali todos os que vão ocupar as pastas e depois viesse ali uma reviravolta, a coisa ia ficar feia pro lado dele. Concorda comigo? Então, meus amigos, é isso. E para quem ainda não entendeu, né, para quem, sei lá, acha que o Mourão mudou de lado, é melancia, é traidor, é não sei o quê, veja, eu não sei aonde está depositada as suas esperanças, mas as minhas esperanças estão depositadas no presidente Bolsonaro, porque foi nele que eu votei, eu tenho certeza que vocês também, e nas Forças Armadas, e ninguém mais. Então, a não ser que o presidente venha a público e fale, olha, não deu, a gente não conseguiu provar que o negócio não foi certo, não tem mais o que fazer, vamos aceitar a derrota. Ou então as Forças Armadas se posicionem no sentido de que não vão fazer nada, né? Vão deixar o Brasil ir rumo ao abismo. Meu amigo, até esse dia chegar, e eu duvido que ele chegue, eu duvido que isso vá acontecer, eu não vou desistir. Eu não vou desanimar pela postura de quem quer que seja, tá? Eu não sei vocês, essa é a minha posição. No mais é isso, muito obrigado, curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá? Estamos chegando aí a 200 mil inscritos, né? Estamos com 190 e eu conto com a sua ajuda para bater essa meta, tá bom? Se está vendo pelo Facebook, siga a nossa página também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.